Saudações, saudações assistidos, colaboradores e trabalhadores. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal do GEAFA, que é o Grupo em Ação Francisco de Assis. Eu sou a Marinês Carmona e faço parte dos trabalhos desse grupo. Você pode nos conhecer mais um pouco participando presencialmente às segundas-feiras, às 20 horas, na nossa sede, ou pelas mídias sociais que você pode acessar aí do GEAFA, e nós temos muitos trabalhos, muito material, principalmente no YouTube, que a gente foi fazendo ao longo desses anos, e que você pode conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre os temas que a gente já abordou. E hoje, dia 3 de abril de 2023, nós estamos com várias atividades, com novos trabalhos na área da casa mental, trabalhando com conhecimento sobre toda essa mudança planetária, onde nós estamos passando de um planeta de provas e expiações para um de regeneração, e quão importante é o nosso desenvolvimento, a nossa busca em nos conhecermos mais, observarmos os nossos comportamentos, as nossas sombras, né? É uma coisa que nós temos trabalhado bastante agora, com as nossas sombras, e vamos trazer um pouco mais de informações nesse sentido também para vocês. Pois bem, falando um pouco mais sobre toda essa parte, né, que nós somos luz, nós temos batido muito nessa tecla de que nós somos seres espirituais habitando um corpo físico nesse momento, uma breve vivência que temos no corpo físico. Mas quando nós olhamos para o nosso corpo, com toda a sua energia, nós vamos perceber diversas cores que, na verdade, são vibrações que nós temos, porque somos energia, então tudo isso funciona como energia. E nós estamos conectados um ao outro. E tudo que nós sentimos, pensamos, nós emitimos automaticamente essa energia para os outros e vice-versa, né? Nós também estamos sujeitos aí a essa conexão dos outros para nós. E é por isso que nós precisamos perceber, observar como isso chega até nós e começarmos a fazer as escolhas de onde estamos, onde frequentamos os ambientes, as pessoas ao nosso redor, as pessoas que nos são tóxicas, as que nos trazem coisas melhores. E aí a gente vai ampliando a nossa percepção e também vamos melhorando o nosso posicionamento. Afinal, nós estamos num processo meio que duplo. Ao mesmo tempo que cada um de nós, que faz parte da humanidade, está fazendo o seu processo evolutivo, né? E nós todos juntos como humanidade estamos fazendo o salto, saindo da prova e expiação, desse sofrimento, das coisas, vamos dizer, de uma forma muito desequilibrada. Nós estamos fazendo isso enquanto humanidade, né? Nós estamos fazendo essa mudança enquanto humanidade, mas junto com a humanidade, nós também temos um outro processo evolutivo que é do próprio planeta.
porque a Terra é um ser vivo também. Ela também tem os seus corpos, né, energéticos, espiritual, emocional e físico. E ela também está fazendo esse processo, passando de um planeta de expiação e prova para um de regeneração. Então, nós estamos vivendo uma dupla evolução. E por isso é tão importante que nós mudemos a nossa frequência vibracional. Por isso que vocês hoje abrem a internet, se vocês buscarem, tem muito material, tem muita gente boa trabalhando no sentido de levar informação, de levar exercícios para que você possa fazer isso e conseguir esse salto evolutivo, né? Eu estou colocando aqui só para vocês perceberem a escala das emoções em termos vibracionais, né? Então, olha lá, a gente tem aí um cone, na verdade, onde a gente vai de uma vibração mais lenta, mais, vamos dizer, mais negativa, vamos colocar assim, nesse lado da negatividade, né? Da vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza, o medo, o desejo, a raiva, o orgulho. E aí, quando a gente vai chegando aí no orgulho, virando para a coragem, a gente vai mudando a nossa frequência vibratória para campos mais de uma energia mais sutil, de uma energia mais positiva, né? E o nosso intuito é chegar lá na iluminação. Mas olha que interessante, todas essas emoções, até o orgulho, que a gente trabalha de uma forma negativa, porque se a gente for pensar, nenhuma é verdadeiramente negativa, elas todas estão em nós e necessárias para a nossa sobrevivência, né? Desde que elas estejam no patamar o quê? Equilibrado, né? Nem 8, nem 80, né? Se a gente não tiver essas emoções, a gente pode se colocar em risco. Por exemplo, o medo, nós temos essa condição do medo na nossa parcela mais instintiva, mais animalesca, né? Por quê? Para a preservação da própria espécie, né? A preservação do indivíduo. E conforme a gente vai subindo nessa escala, nós vamos percebendo que nós vamos chegando àqueles níveis de emoções que nos trazem um lado muito positivo, né? Que é a boa vontade, a aceitação, a razão, o amor, a alegria, a paz. Então, nós estamos fazendo um trabalho constante para mudar todos esses nossos padrões, né? E aí a gente começa a perceber que nós temos partes e partes e partes dentro de nós, na nossa mente, né? Nós temos papéis diferenciados e muitas vezes nós temos comportamentos diferentes para cada um desses papéis. E além dos papéis, nós temos as nossas emoções, que na verdade a gente chama de sombras, né? Nós temos muitos trabalhos aí que você também pode buscar, inclusive tem o próprio filme do Efeito Sombra, que é de Park Chopra, e também da Debbie Ford, que depois eu vou até trabalhar um trechinho de um livro dela, para que a gente possa ir lá no fundo e olhar tudo aquilo que nós reprimimos, que nós tornamos fragmentados em nós, porque é isso, né? Nós estamos muito fragmentados. Nós precisamos juntar todas essas partes e trabalhar no único ser que nós somos, na nossa essência. E aí a gente vai percebendo que nós temos um corpo mental. E hoje ainda trabalhamos
de uma forma inferior com esse corpo mental. Nós usamos pouco a nossa capacidade mental e, ao mesmo tempo, nós deixamos com que esse mental seja um joguete nas mãos das nossas emoções que ainda não estão acolhidas, né? Elas ainda são reprimidas. Então, por muito pouco nós explodimos na raiva, nós ficamos paralisadas no medo, nós criamos mecanismos de tratar o outro como se o outro fosse o nosso inimigo, porque nós temos medo de nos expormos, medo de não ser aceita, porque buscamos o amor. Nós estamos trabalhando na busca desse amor, mas precisamos começar a pensar no amor por nós. Então, se a gente olhar, o nosso mental, ele está tão contaminado com tantas coisas que a gente não passou, né? Como se fosse um arquivo. A gente precisa limpar esse arquivo. Nós temos vírus e vírus no nosso arquivo mental. Nós temos ideias e concepções errôneas, nós temos preconceitos, né? A gente não foi lá checar se aquilo realmente é verdade, não só verdade lá externamente, mas verdade para nós, internamente para nós. O que é verdade para nós? E aí nós temos um mental repleto de lixo, de sombras, e nós precisamos agora levar a luz para esse mental, porque tudo aquilo que nós não encaramos, tudo aquilo que a gente reprime, nos aprisiona. Então, muitas vezes, é bem o que essa figura coloca, uma mera cadeirinha lá, que é o nosso trauma, ou uma emoção reprimida, ou uma ideia concebida a respeito de nós, faz com que nós, seres tão maravilhosos, imensos que somos, fiquemos presos e não busquemos a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Então, o importante, nesse momento que nós estamos vivendo, é limpar o nosso mental, limpar as nossas crenças, limpar e colocar em ordem a história de vida nossa, porque muitas vezes nós continuamos vivendo a nossa história como se fossem vítimas de situações, de pessoas, e nós não somos vítimas, mas também não somos o algoz. Nós precisamos sair dessa dualidade inferior, que é o papel de vítima ou de algoz, e ousar ser mais, chegar à busca e a materialização, né, o ancoramento desse ser de luz que nós somos, porque nós somos a imagem de Deus, nós somos filhos de Deus, portanto, nós somos a expressão de Deus aqui, agora, materialmente. E tudo isso está na nossa mente. Quando nós pensamos, nós produzimos uma energia tão forte, capaz de mover montanhas. E mais ainda, hoje, na física quântica, está se vendo o seguinte, que quando várias pessoas vibram aquela sintonia, aquela ideia, aquela concepção de realidade, né? Quando muitas pessoas vibram essa mesma ideia, nesse mesmo foco, ela vai atingir um patamar que se chama massa crítica. Quando a gente chega a atingir esse patamar, aquilo se torna realidade. Então, quando a gente pensa
que só existe o presente e que o futuro é fruto daquilo que eu estou fazendo hoje, das minhas atitudes, das minhas ações e dos meus pensamentos, eu preciso entender o seguinte, que o futuro, ele tem N possibilidades. E a possibilidade que será a realidade é aquela compartilhada por um número grande de pessoas na humanidade e que passa a ser verdadeiro e se torna materializado. Então, por isso é tão importante esse nosso trabalho de autoconhecimento, de reforma íntima, de melhoria dos nossos comportamentos, da nossa visão sobre o mundo, porque é isso que faz mudar a realidade. Então, quando a gente volta lá naquelas emoções, naquele gráfico, quando eu passo a me preocupar com o outro, quando eu trabalho a minha empatia pelo outro, quando eu trabalho a minha responsabilidade perante o outro que está sofrendo ou que está passando por uma necessidade, quando eu entro nesse processo de gratidão, quando eu busco formas de ajudar ao próximo, eu estou tecendo esse novo futuro, um futuro onde o respeito, a felicidade, o bem-estar das pessoas, a saúde, vai ser real. Então, é isso que nós estamos buscando nesse momento. Por isso, precisamos produzir coisas boas com a nossa mente. Então, eu vou ler para vocês aqui um trechinho escrito pela Debbie Ford, que é quem participou desse trabalho do efeito sombra com o Deepak Chopra, e esse livro dela chama-se O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz, para que a gente possa recuperar toda a nossa confiança e realizar os nossos sonhos, que na verdade são os nossos desejos de um estar no mundo de uma forma integrada, em paz, com as coisas boas ocorrendo. Esse capítulo, ele é o reinterpretando a si mesmo. Eu vou ler só uma partezinha dele. Quando não resolvido, o passado destrói a nossa vida. Ele enterra os nossos dons especiais, nossa criatividade e nossos talentos. E quando essas partes de nós mesmos não são recuperadas, ficam estagnadas dentro de nós, em vez de a usarmos em harmonia com o nosso mundo. Nós as empregamos contra ele, julgamos estar furiosos com o mundo e queremos mudá-lo, na expectativa de que, se ao menos ele fosse diferente, seríamos capazes de viver nossos sonhos. Mas somos nós que precisamos mudar. Estamos com raiva de nós mesmos porque não persistirmos, por não honrarmos a força divina que existe dentro de nós, por não permitirmos nos expressar tão verdadeiramente quanto de fato desejamos. Acreditamos estar bravos com os nossos pais porque eles nos reprimiram no princípio de nossa vida. Na realidade, estamos com raiva de nós mesmos por perpetuarmos aquela repressão. É como se muito tempo atrás alguém nos dissesse ou tivesse nos colocado numa jaula. Embora ela já não exista há bastante tempo, nós ainda vivemos nessa sensação de estar lutando contra suas grades imaginárias. A jaula são as limitações que nos impusemos, as dúvidas que nutrimos em relação a nós mesmos e o nosso medo. Aprendemos que é uma tarefa difícil ir atrás dos nossos sonhos, mas talvez ainda não tenhamos percebido que é até mais difícil
viver dia após dia sabendo que não os estamos perseguindo. Nós fomos deixados vazios de desejo, que é a chave do preenchimento do nosso potencial espiritual. Ficamos com o desespero que cresce lentamente e se expressa em nosso corpo na forma de doenças e em nossa psique como fúria. Se não quisermos fazer as pazes com o passado, nós simplesmente lançaremos nossa fúria e o nosso desespero no futuro. Eu escolhi esse trecho para que a gente possa pensar a respeito de como nós lidamos com aquilo que está dentro de nós, nossas emoções, nossos medos. Muitas vezes nós não temos coragem nem de encarar que nós estamos bravos, nós estamos com raiva do mundo, mas nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos reinterpretar todas essas situações que estão lá em nós e entender que isso é uma dor que nós temos desde o momento que nós nos desconectamos de Deus, da fonte, da energia de Deus. Muitas vezes nós estamos revoltados com Deus, porque as coisas não acontecem como nós achamos que deve ser. Nós somos rebeldes. Se nós pensarmos nessa questão do planeta, nós entendemos que nós fomos trazidos até a Terra como rebeldes. Nós viemos para vivenciar todo um processo de evolução, para chegar neste momento e estarmos muito já alinhados e equilibrados para fazer essa transição para um planeta de regeneração. Então, quando a gente pensa em termos planetários e falam que muitos serão levados da Terra, né, porque ainda não atingiram esse estado vibratório ideal, nós precisamos lembrar que nós viemos para cá nessa condição e nós recebemos a oportunidade de fazer esse trabalho, de crescer, de evoluir, de nos observarmos, de curar as nossas feridas, de melhorar o nosso padrão mental, melhorar a nossa condição como humanos, para olhar para o outro como o nosso irmão, nos preocuparmos com ele, com o bem-estar dele, nos responsabilizando por eles. Então, nesse momento, o que eu gostaria de estar trabalhando com vocês hoje, para que a gente possa pensar, é isso. E para finalizar aqui, eu gostaria de trazer para vocês um decreto, os decretos da Fraternidade Branca, que é um grupo de mestres ascensionados, onde lá encontramos o nosso querido Jesus, encontramos outros mestres que acompanham esse trabalho de Jesus nessa missão, né, de levar a Terra ao seu desenvolvimento, à sua evolução. Então, participando dele, nós encontramos São José, né, que como mestre ascenso é o nosso querido Saint Germain. Encontramos São Francisco de Assis, que é o patrono do nosso grupo, como costume, e vários outros mestres ascensos trabalhando, emanando tanta luz para que nós possamos ser tocados por essa energia de amor e do bem
e possamos fazer essa nossa evolução. Hoje, o Sol está tendo grande mudança e os seus raios estão chegando com um nível de vibração para ajudar com que o nosso corpo seja transformado, para poder viver num plano de mais energia. Então, temos passado por muitas transformações físicas, mentais e na própria energia, né? Trabalhando com todos os nossos pontos energéticos para poder assimilar essa luz. Então, eu vou fazer aqui um decreto chamado tubo de luz. Se você quiser fazer outros dias, você pode fazer essa invocação, coloca uma música, faz uma respiração, que é o que eu vou sugerir para vocês agora. Então, vamos lá todos, vamos nos sentar confortavelmente e vamos respirar profundamente pelo nariz, soltar pela boca, bem profundamente. Vamos respirando, vamos nos conectando com essa vibração e vamos então fazer a invocação desse decreto tão lindo chamado tubo de luz. Inspirando. Eu invoco o poder de Deus Pai e Mãe, para que se cumpra a vontade divina em mim agora. Eu invoco o poder do meu tubo de luz violeta e branco, flamejante, para que transmute em minha vida agora tudo que não seja harmonia, equilíbrio, perfeição, serenidade e abundância. Que o poder da chama branco cristal do meu tubo de luz ancore a chama da abundância infinita, para que se cumpra em mim o poder da saúde e da vitória sobre todas as formas de energias que não condizem com o poder maior do equilíbrio de Deus. Eu sou o poder da minha luz em ação. Eu sou o poder da minha luz em ação. Eu sou o poder da minha luz em ação. Então, pessoal, aqui está o convite para vocês pensarem a respeito de tudo isso que eu trouxe a vocês e que tem sido a tônica do nosso grupo, do GEAFA, o Grupo em Ação Francisco de Assis. Participe, entre nas nossas mídias sociais, vá nos visitar fisicamente e nós estamos aqui, disponíveis para qualquer informação, para qualquer troca e para tudo aquilo que vocês tiverem necessidade. Fiquem na paz, fiquem com Deus, que assim seja. Amém.